Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você gosta dos nossos vídeos, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, ó. Clique no inscrever, clique também no sininho. Você vai começar a receber gratuitamente outras mensagens que vamos produzindo aqui no YouTube. Amém? Toda semana a gente compartilha novidade para trazer edificação, transformação na vida das pessoas através das Escrituras Sagradas, o poder do Evangelho de Cristo. Irmãos, hoje eu vou ler Efésios capítulo 6, versículo do 10 adiante. Está escrito assim, ó: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha só o que Paulo diz aqui, ó. Revesti-vos, que seria você colocar uma roupa. É uma simbologia que ele está dizendo aqui, ó. É uma figura de linguagem, ó. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, que se encontra nos lugares celestiais. Aqui ele já descreve para a gente revestir-vos da armadura de Deus, é como se fosse uma blindagem, né, que devemos ter em nosso corpo, para que devemos então combater o quê? O mundo espiritual. Ó, portanto, versículo 13: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficais firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Uma das coisas que me chama a atenção aqui é o fato que Paulo descreve, ele que escreve o livro de Efésios, né, que foi inspirado por Deus, ele faz uma comparação à armadura de um soldado romano daquela época. E nessa armadura, ele descreve que a espada ele compara com a palavra de Deus. A espada é como a palavra de Deus. Ela serve como ataque, defesa, é um dos meios que vai te dar vitória, até porque em Mateus capítulo 4, Satanás tentou Jesus 3 vezes. E Jesus combateu ele, sabe como? Com a palavra. Ele disse: Satanás, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, e só a ele prestará culto. Conforme Satanás ia tentando Jesus, se você dá uma lidinha ali em Mateus capítulo 4, vai ver que ele usou a palavra. Foi combatendo ali, foi como se fosse um combate espiritual. Satanás foi tentando Jesus e ele foi só usando a palavra. Até o momento que ele parou de importunar Jesus, e a Bíblia fala que ele se ausentou-se por algum tempo. Quando fala que ausentou-se por algum tempo, a Bíblia menciona que ele manteve-se firme, e os anjos veio então, trouxeram um alimento para ele naquele momento que ele estava jejuando e orando por 40 dias e 40 noites. Agora, quando a Bíblia fala que não é para lutar contra a carne, contra o sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores, ele fala de uma hierarquia espiritual. Da mesma forma que no exército tem capitão, soldado, tenente, ou num corpo da polícia militar, né? Você vê ali que
tem as hierarquias, sargento, major, general, tal, cada um em seus degraus diferentes ali, ó, exercendo um poder. Numa empresa tem o chefe, né, ou outros chamam de patrão, o supervisor, o presidente da empresa, né, o líder de seção. Então são hierarquias, né, um degrauzinho, pessoas ali que são autorizadas e que têm autoridade para liderar outras pessoas, mandam em outras pessoas para realizar funções. Então no mundo espiritual existem demônios com poderes, astúcias e áreas diferentes. Exemplo, existem demônios que agem no mundo da prostituição. Influenciam muitas pessoas a se prostituírem. Existem demônios que influenciam pessoas a se tornar pessoas briguentas de uma tal maneira, com ódio, carregam ódio de outras pessoas com facilidade, geram confusão. Então existem demônios que atuam também nessa área, gerando confusão na vida das pessoas. Existem demônios que a Bíblia declara claramente que Jesus expulsou do corpo de pessoas, que eram demônios que geravam enfermidade no corpo das pessoas. Elas passavam por dores, por transtornos. Existem demônios que fazem as pessoas viciarem em drogas, em bebida. Elas bebem tanto de uma tal maneira que acabam brigando com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, com a esposa, ao ponto de se tornar pessoas agressivas. Chega a bater, xingar. E sendo que quando essa pessoa não está alcoolizada, ela não age dessa maneira. Então você vê aí que existem formas diferentes que no mundo espiritual demônios atuam. Existem aqueles com um grau de poder maior que outros. A Bíblia menciona desses demônios que existem alguns que só são expulsos com jejum e oração. Não é somente só com oração. Ele fala que precisa-se então usar o jejum e oração, pois houve demônios que alguns discípulos de Jesus não conseguiram expulsar. E quando chegou até Jesus, a Bíblia menciona que ele ensina aos seus discípulos que fala assim, tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Peraí, se tem casta, tem tipos de demônios diferentes que já é necessário uma outra forma de você realizar a expulsão dele, a libertação da vida daquela pessoa, né? No poder que há no nome de Jesus, que ele ensinou seus discípulos a expulsarem esses demônios. Você vê essas atuações de forma diferente no Evangelho de Cristo, trazido para os tempos de hoje. Então existem muitas guerras travadas que você não deve exercer raiva e ódio de uma outra pessoa. Porque muitas das vezes essa pessoa está possessa de algum espírito maligno, de algum atormento que age no coração e na mente dessa pessoa de forma direta ou indiretamente. Ela sabendo disso ou não sabendo, ela pode estar sendo usada por algum espírito que está destruindo a própria vida dela e a vida de pessoas que estão ao redor dela. E Jesus nos ensina, o apóstolo Paulo nos ensina aqui através dessa carta, que nós devemos nos revestir dessa armadura de Deus para combater espiritualmente. Através do quê? Orações, súplicas a Deus, pela vida de pessoas que estão passando por esse tipo de problema. Para que esses principados, potestades, esses demônios que participam de uma hierarquia maligna, sejam derrubados, venham a ser excluídos, venham a ser libertas essas pessoas, que esses demônios têm que sair do corpo dessas pessoas, têm que sair da casa dessas pessoas, têm que sair do ambiente de convívio dessas pessoas. E isso é uma intercessão por libertação. E a Bíblia fala que quando se reveste-se dessa armadura, uma das formas de você se revestir é a oração, jejue pela sua vida também, né? Que é um período de abster-se de alimento
para que seu corpo, sua carne enfraqueça e o seu espírito fortaleça no Senhor. Quando você prepara, Júnior, mas que forma que você faz jejum? Tem outros vídeos que eu explico com mais detalhe de como fazer jejum. Clica nos outros vídeos que eu vou estar explicando para você, eu não vou entrar muito nesse assunto. Mas veja bem, você vai jejuar e orar, e menciona-se também aqui, ó, que ao resistir a essas tentações, ao resistir ao dia mal, ao resistir de tentativas que pessoas tentam passar para você a fazer coisas erradas, que elas muitas das vezes elas estão sendo usadas pelo maligno, quando você é tentado por pessoas que tentam influenciar você a roubar, a enganar pessoas, a destruir a vida de pessoas, você está sendo tentado a seguir esse caminho mau. Mas a Bíblia fala para você resistir, não cair nessas astutas ciladas do diabo. Você tem que cingir com o evangelho da paz, o evangelho transformador, o que a Bíblia nos ensina. Você tem que cingir, cobertar, guardar isso em sua volta. Você tem que prender essa verdade no seu coração. Você tem que cingir, guardar essa verdade no seu coração. Essa armadura que Paulo descreve é uma blindagem espiritual. Ó, veja só. Vestida a couraça da justiça, seria atos de justiça. Calçados os pés da preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo da fé seria uma proteção espiritual. Quando você tem fé, mesmo que o maligno atire notícias ruins ou tenta falar coisas ruins para você, tenta usar pessoas para dar más notícias, ou quando você recebe más notícias, não deixe que essas más notícias façam com que você se abata de uma tal maneira que passe a ficar caído. Já houve momentos que houve notícias ruins que a gente recebeu, que no momento a gente sentiu-se abatido. Mas foi só o momento daquela guerra. A gente voltou a se levantar e seguir em frente. A Bíblia fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se você por algum momento caiu, levante-se. Senhor, me ajuda a me levantar nessa questão. Não me deixe aqui no chão. Me fortalece a minha mente, o meu coração. Que eu venha tomar uma nova atitude daqui para frente. E Deus vai ouvir a sua oração. Ó, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que seriam os dardos? É como se fossem flechas. O que seriam essas flechas no tempo de hoje? Como se fossem setas de pensamento. Imagina vindo pensamentos ruins. Quando alguém tenta gerar esses pensamentos ruins em você, tenta atirar uma malícia, tenta fazer com que brote uma malícia em você a fazer algo ruim, a tentar enganar, a tentar trair o seu esposo, a tentar atrair sua esposa. Não caia nessa cilada. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica. O que seria suplicar? Você clamar de forma intensa, você falar com Deus no momento que, se possível, não tenha pessoas perto de você nesse momento aí, para você rasgar o seu coração, falar aquilo que está lá dentro no seu mais íntimo, sobre aquilo que você está sofrendo ou passando, para que Deus ouça e venha interagir nesse problema aí, venha socorrer você nessa aflição. E olha aqui, por mim, para que seja dado o abrir da minha boca a palavra com confissão, para fazer notório o ministério do Evangelho. Ore a palavra de Deus. Muitas orações que homens de Deus também deixou registrado no livro de Salmos, no livro de Provérbios, no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, enfim. No Antigo Testamento e Novo Testamento, nada impede em algumas dessas passagens bíblicas você orar como esses homens oraram. Você repetir algumas palavras, mas desejar no seu coração, expressar aquilo que você está sentindo ali e verbalizar. Verbalizando, você está muitas das vezes também profetizando, como por exemplo, ó Senhor, a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Então me ajude a enxugar essas lágrimas, mude a minha história,
Mude essa situação que eu estou vivendo para que eu venha viver uma nova alegria no Senhor. Pois a sua palavra diz que pode durar uma noite inteira, que seria o quê? Um momento triste, um momento ruim, um momento desafiador, uma prova que a pessoa está passando. Mas também diz que esse momento é passageiro, porque a alegria ela vem pela manhã, quer dizer que você vai desfrutar de coisas novas, que aquele momento difícil vai passar e vai entrar num novo ciclo de vitória. Amém?